Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você. É um enorme prazer me dirigir a você. Vou até me aproximar um pouquinho mais. Aí, assim tá bom. Aí, me aproximar um pouquinho mais de você, para ficar mais perto de você, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós trataremos uma lição maravilhosa que vem falando aí sobre uma das funções de Cristo Jesus. Antes de entrarmos ao nosso estudo, recadinho rápido e básico. Não se esqueçam de utilizar as nossas reflexões. Aí está para você, olha só, as nossas reflexões diárias. E isso todos os dias nós temos uma reflexão para que você possa utilizar no teu culto matutino, no teu culto vespertino, junto com a tua família, tá certo? Ali tem uma cita bíblica, tem um pensamento inspirado. Use, foi feita especialmente para você, para que você possa realmente aí praticar na sua casa, né, um culto matutino e vespertino. Para aqueles que gostam de fazer o ano bíblico, nós também temos ali algumas citas, ou quais são as citas que devem ser lidas a diária, né? Está separado ali, né? Então aproveite também para poder fazer ou dar continuidade ao seu ano bíblico, beleza? Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever em nosso canal, tá bom? Curta os nossos vídeos e compartilhe, porque sempre que você faz isso, você está nos ajudando. Sim, nos tornando o nosso material mais conhecido. Através disso, outras pessoas vêm ao conhecimento da palavra de Deus, né? Conhece um pouco mais sobre Cristo, sobre aquilo que nós estamos estudando. Então não custa nada você curtir e compartilhar. É algo simples, basta um toque. Compartilhe com todos os teus contatos, né? Nós mesmos fazemos isso. Compartilhamos através da nossa conta, da nossa fanpage ali no Facebook. Nós também compartilhamos esse link através do WhatsApp, né? Dos grupos que estão ali, onde nós estamos consignados, nós compartilhamos isso, né? Então a intenção é fazer com que isso possa ser propagado para diversas pessoas, tá bom? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Pode ser? Olha lá, hein? Então, estamos contando com você, beleza? A nossa lição de hoje, ela vem se tratando sobre uma profecia, né? Falando sobre aquele profeta que há de vir, ou seja, vem falando sobre uma das funções de Cristo Jesus. Aqui cabe algo que nós devemos fazer, que é entender quais são as funções que Cristo Jesus desempenharia. A primeira função é a função de profeta, e é justamente a função que nós vamos estudar hoje, tá bom? A segunda é a função de sacerdote, sumo sacerdote. E a terceira função é a função como rei ou como juiz, ok? Jesus, ele tem as três funções. Mas o que nós devemos entender é que ele não exerce as três funções ao mesmo tempo. Na ocasião em que Cristo ele exercia a função de profeta, ele não podia exercer a função de sumo sacerdote nem juiz. No tempo em que Cristo exerce a função de sacerdote, ele não pode exercer a função nem de profeta e nem a função de juiz. E no tempo em que Jesus exerce a função de 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 juiz ou de rei, ele não exerce nem a função de sacerdote nem de profeta, porque isso seria ilegal. Imaginemos o fato de que a mesma pessoa exerça em determinado momento as duas funções, entende? Ele mesmo julga e ele mesmo defende. É algo que não pode acontecer, é contraditório. A mesma pessoa que está julgando não pode ser a mesma pessoa que defende, entende? Então, por ocasião, Jesus, ele exerce hoje a função de sacerdote. É ele quem está intercedendo por nós diante do Pai, certo? Jesus exerceu a sua função como profeta quando ele veio a este mundo, na realização do seu ministério terrestre. No período que ele passou aqui na Terra, 33 anos e meio, ele estava exercendo a sua função como profeta neste mundo. E é justamente isso que nós vamos estudar. Cristo, ele vai exercer a sua função como rei quando ele receba todo o poder e domínio. Ou seja, ao final, no momento em que a porta da graça se fecha, daí em diante, então, Cristo ele exercerá a sua função como rei e como
tá? Mas voltemos à nossa lição. A lição ele vem falando de Cristo como profeta. E que o momento em que ele exerceu esta função foi justamente quando ele veio a essa terra para cumprir o seu ministério terrestre. Quando nós falamos de profeta, devemos entender que o profeta ele é um representante de Deus. Por si só, a palavra profeta, ela significa alguém que fala em nome de, ou seja, falar em nome de alguém. Ou seja, Cristo ele falava em nome de Deus. Ele veio a esta terra representando diretamente a Deus. Tudo o que ele falaria estaria relacionado com a vontade de Deus. Então, o profeta ele é um representante de Deus diante do povo. Assim como o sacerdote, ele é um representante do povo diante de Deus, tá bom? Então, Cristo, ou o profeta, perdão, ele sempre fala em nome de Deus. E um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, ele tem algumas características, e essas características nós encontramos todas elas em Cristo Jesus, tá certo? Por exemplo, que ele sempre vai falar a palavra de Deus, isso é claro, né? Como ele é um representante de Deus, ele tem que falar aquilo que provém de Deus. Um profeta, ele sempre vai ter uma estreita relação com Deus, sempre vai estar próximo a Deus, unido a Deus. E nós podemos ver isso na vida de Cristo. E o profeta ama o povo de Deus, assim como Deus ama o povo, entende? Deus ama o seu povo, o profeta também ama o povo. Ao ponto de sofrer pelo povo, né? Ao ponto de passar algumas adversidades por causa do povo. Então, essas características e outras, elas estão relacionadas com um verdadeiro profeta. E essas características, todas elas, nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Nós encontramos em nossa lição uma profecia. A nossa nota de introdução, ela já vem logo mencionando a profecia que está registrada em Deuteronômio capítulo 18, né? Uma profecia concernente a um profeta que iria nascer entre o povo de Deus. Há algumas indagações ou declarações proféticas, existem incidentes históricos e existem símbolos proféticos. Todos estes símbolos proféticos, todas essas declarações proféticas, elas têm algum cumprimento em determinado momento. Por exemplo, essas profecias, elas podem se cumprir de maneira dupla, ou tem duplicidade de cumprimento. Elas se cumpriram em um momento imediato, na ocasião em que elas foram ditas, elas tiveram um cumprimento, né? No entanto, foi um cumprimento parcial, não foi um cumprimento completo. Há alguns exemplos disso. Por exemplo, quando se fala da descendência de Abraão, do filho de Abraão, daquilo que iria acontecer com Abraão, tem um aplicamento imediato em Abraão e no filho de Abraão, mas também teria um cumprimento mais adiante, ou se cumpriu com o nascimento de Cristo ou com Cristo Jesus. Quando nós falamos também de uma profecia relacionada com Davi, teve um cumprimento imediato com seu filho Salomão, teria um cumprimento no futuro. Assim como estas e outras profecias, e outras declarações e outros símbolos proféticos tiveram um cumprimento imediato, mas para ter um cumprimento completo e total, apenas na real pessoa, ou na pessoa que realmente completaria todos os requisitos da profecia, do símbolo ou da declaração histórica. E é justamente isso que nós encontramos nesta profecia registrada na primeira pergunta, aí no subtítulo, né? Com relação ao Messias, com relação ao profeta, né? E ali nos fala sobre o levantamento de um profeta entre o povo de Deus. Esta profecia ela teve um cumprimento imediato, porque após a morte de Moisés, outros profetas foram levantados ali diante do povo, né? Para continuar representando a Deus diante do povo. No entanto, todos esses profetas não preencheram a totalidade da profecia. Na verdade, isso não vai invalidar a profecia, né? Pelo contrário, ela dá força à profecia. Mas o cumprimento pleno e completo do que estava registrado, ou do que foi registrado por Moisés, viria apenas com o Messias, já que essa profecia se refere ao Messias, é uma profecia messiânica. Teve o seu cumprimento parcial, mas era necessário esse cumprimento completo, né?
preenchendo assim plenamente as condições da profecia. Então era uma profecia que se aplicava ao Messias, com relação à sua função como profeta, com relação ao que ele viria a realizar, né? Falar em nome de Deus, ser o representante de Deus. E nós vamos ver mais na frente, né, que realmente ele provinha de Deus, como foi testemunhado ali pelo cego que foi curado por ele, né? Portanto, esta profecia teria o seu cumprimento com Cristo, né? Que ele seria um grande profeta, o príncipe dos profetas, que ele seria o Messias. Pouco antes do início do ministério de Cristo Jesus, nós encontramos que João Batista ele estava fazendo um trabalho, que ele seria o precursor de Cristo Jesus, né? E ele estava realizando um trabalho de pregação de arrependimento e realizando também batismo. Algumas pessoas, tendo conhecimento da profecia de Moisés, com relação à vinda deste grande profeta, foram até João Batista e perguntaram: olha, João Batista, você é Elias? Havia um senso comum naquele então, ou a crença, de que o próprio Elias em pessoa, ele viria, talvez seria ressuscitado, não sei, né? Viria e ele era quem iria anunciar a vinda do Messias, né? Então eles perguntaram a João Batista: é você o Elias? Lógico que a resposta de João foi não, né? Foi uma resposta negativa. Ainda que João tivesse o espírito de Elias, João seria o segundo Elias, né? Ele anunciando ali a vinda do reino de Cristo, né? Do reino de Deus. Ele não afirmou ser o próprio Elias, né? Ser o Elias ressuscitado, né? Como eles haviam perguntado. Mas sim, ele tinha o espírito de Elias e realizaria esse trabalho de Elias, né? Como hoje também, no terceiro Elias, né? Ou seja, como povo de Deus, devemos ter o espírito de Elias para pregar sobre a vinda do reino de Cristo, né? Então, dando continuidade, aí o povo perguntou: tu eres o profeta? Aqui não era qualquer profeta que eles estavam perguntando, irmãos. Eles não estavam perguntando se era um Joel, se era Isaías, se era Abacuque, se era Jeremias. Não. Eles estavam perguntando com relação àquilo que estava escrito em Deuteronômio, com relação àquilo que foi dito por Moisés. João Batista, você é aquele profeta que foi anunciado por Moisés? Ou seja, a pergunta, para ser mais direta, era: você é o Messias? Então o povo, irmãos, de alguma maneira tinha conhecimento dessas profecias e de alguma maneira também estavam aguardando a vinda deste grande profeta, a vinda do Messias, ainda que muitos deles não entendiam plenamente como seria a vinda do Messias, como o Messias agiria, né? Mas eles tinham conhecimento dessa profecia concernente a Cristo, né? Mas o X da questão mesmo era: com que autoridade, João Batista, você está falando? Com que autoridade você está pregando? Porque lembre-se, irmãos, o que eu disse a princípio, um profeta ele tinha autoridade do próprio Deus porque ele falava em nome de Deus. Ele era representante de Deus. Então veja só que essas pessoas reconheciam este fato de que um profeta ele representava diretamente a Deus aqui na terra. Reconheciam a autoridade que tinha este profeta. Então eles perguntaram a João Batista: olha, João Batista, então que autoridade você tem? Você não é Elias. Você não é o profeta, o Messias que foi mencionado por Moisés e outros no Antigo Testamento. Que autoridade você tem então para estar falando o que está falando e batizando? Entende? Então eles reconhecem a autoridade que teria este profeta, que seria enviado diretamente por Deus. E nós encontramos na nota que havia entre os judeus algumas almas firmes que acalentavam a esperança da promessa feita aos pais. Qual promessa? A promessa que está registrada em Deuteronômio, com relação à vinda deste profeta, né? Pois bem, após isso, com certeza, seguindo a história, Cristo veio, nasceu neste mundo, começou a cumprir com o seu ministério, a desenvolver o seu ministério, e em determinada ocasião nós encontramos um relato aqui da compreensão de uma mulher. Como foi que a mulher compreendeu, ou como a mulher compreendeu aquela pessoa que estava falando com ela? O encontro de Jesus com a mulher samaritana é algo incrível, né? Jesus então escancara, abre
e mostra como era a vida daquela mulher, né? Mostrando que ele conhecia ela profundamente, né? Indicando qual era o estilo de vida que ela tinha, né? Diante disso, aquela mulher não tem outra atitude senão de uma maneira reverente, com profunda reverência, afirmar: vejo que és um profeta. Novamente, irmãos, volto a dizer, não era qualquer profeta. Porque aqui a mulher ela também tinha este conhecimento de que um profeta tinha autoridade, que um profeta era um representante de Deus. Portanto, ela reconhece Jesus como aquele profeta mencionado por Moisés. Então ela tem este reconhecimento. E quando ela sai da presença de Cristo, depois do diálogo que teve com ele, e vai correndo à cidade para anunciar tudo o que havia acontecido, ela fala: por se acaso ou porventura não é o Cristo? Então veja só que esta mulher, ela também tinha conhecimento desta profecia com relação ao Messias, deste profeta que iria nascer entre o povo, e reconhece com profundidade que ali estava o próprio Messias, que estava o Cristo. Ali estava se cumprindo a profecia, uma das profecias, ou as profecias que estavam registradas no Antigo Testamento. Ela chegou a esta conclusão. Concluiu, vamos dizer, logicamente guiada pelo Espírito Santo, né, por tudo que havia presenciado ali naquele momento com relação a Cristo Jesus, como Cristo se dirigiu a ela, como Cristo mostrou qual era o estilo de vida dela. Ela reconheceu ali o profeta, o grande profeta reconheceu o Messias. E quando nós vamos então ao testemunho do cego aqui, né, porque os líderes indagaram a ele: quem foi que te curou? A resposta daquele homem foi que o profeta o havia curado. Para os líderes, veja só, os líderes também entendiam que Jesus, ele não provinha de Deus. Eles não aceitavam isso, porque aceitar que Jesus provinha de Deus era aceitar que ele era o Messias. Aceitar que Jesus provinha de Deus era aceitar que Jesus era o representante de Deus ali, né? Mas a resposta do cego, o testemunho do cego, contradisse o que aqueles homens pensavam, porque o cego disse: não, quem me curou foi o profeta. Quem me curou foi o representante de Deus. Quem me curou foi o homem que provinha de Deus, ou que vinha de Deus. Quem me curou foi a pessoa que fala em nome de Deus. Então o testemunho da mulher samaritana, o testemunho daquele cego, nos levam ou nos mostram que realmente eles tinham conhecimento das profecias concernentes à vinda deste profeta, indicando que a pessoa que realizava determinadas obras provinha de Deus, indicando que a pessoa de Cristo Jesus era realmente o Messias. Nós encontramos mais adiante outros eventos onde Jesus também é reconhecido como um profeta. No caso da viúva de Naim, quando Jesus então ressuscita o filho dela, ao final daquilo ali, eles afirmam: um grande profeta se levantou entre nós. Vejam só que isto faz referência clara ao que disse Moisés: levantará um profeta do meio de ti. Irmãos, todos os exemplos que estamos mencionando a partir da pergunta 3 ali, até lá no final, todos esses exemplos, eles estão baseados no conhecimento da profecia de Moisés concernente ao Messias. E aqui, no caso da viúva de Naim, é enfático que eles afirmam: se levantou entre nós um grande profeta. E nós vamos ali na primeira multiplicação de pães registrada em São João, onde também eles reconhecem o levantamento de um grande profeta entre eles. E nós vamos ali na entrada triunfal, onde também se reconhece Cristo como um profeta. No entanto, eu quero me deter um pouco aqui na entrada triunfal. Todos nós conhecemos este evento. Inclusive, em lições do semestre passado, nós estudamos sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Vamos assim refazer a cena, mais ou menos. Haviam dois grupos de pessoas.
Havia um grupo que estava vindo do Monte das Oliveiras, guiando a Cristo Jesus para entrar em Jerusalém. Estavam os discípulos, estava Jesus, os discípulos e outras pessoas. De Jerusalém estavam saindo agora, quando escutaram que Jesus estava vindo para entrar triunfalmente em Jerusalém, um grupo de líderes, para ir de encontro a este grupo de pessoas, né? Porque eles não queriam que Jesus entrasse em Jerusalém, né? Tivesse aquela entrada, porque apenas os reis agiam dessa maneira. Pois bem, quando os dois grupos de pessoas se encontraram, diz na nossa nota, da pergunta 4, né? Que indagaram aos discípulos: quem é este? Ou seja, os líderes de Israel perguntaram: quem é este? Que petulância deste homem, dessa pessoa que querer entrar assim desta maneira em Jerusalém, quem ele pensa que é? Quem é este homem para querer entrar em Jerusalém desta maneira? Veja que interessante essa pergunta, irmãos. Parece uma pergunta tão simples, mas não é. Pare para pensar. E eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é este que você quer apresentar a outras pessoas? Quem é este que você quer que entre triunfalmente na vida de outras pessoas? Entende? Para responder essa pergunta é necessário ter um certo relacionamento com Cristo Jesus. Porque eu não posso falar de outra pessoa se não conheço essa pessoa. Para responder essa pergunta é necessário que nós tenhamos, como os discípulos tiveram, e a nota, ela diz que eles foram possuídos de inspiração e responderam com eloquentes acentos às profecias concernentes a Cristo Jesus. Então, aqueles homens responderam aquela pergunta de maneira apropriada. Sabe como eles responderam? Depois você pode ler lá no Desejar de Todas as Nações, pode dar continuidade lá, tá bom? Você vai encontrar detalhadamente essa resposta. Eu vou mencionar assim de maneira rápida. Eles responderam da seguinte maneira: este é a semente da mulher de Gênesis 3,15. Este é Melquisedeque, rei de Salém. Este é Siló. Este, como disse Isaías, é Emanuel, é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Este é Cristo, justiça nossa, como disse Jeremias. Entende, irmãos? A resposta desses homens tomou tudo que estava relacionado com o Messias lá no Antigo Testamento. Este é o profeta que foi mencionado por Moisés aos nossos pais. A resposta foi uma resposta tomando os símbolos proféticos concernentes ao Messias. Diante daquelas pessoas e diante desse testemunho se apresentou então quem realmente era que estava entrando ali. Um grande profeta se levantou entre nós. Queridos, essa é a resposta que nós devemos dar a todas as pessoas que indagam quem é Cristo Jesus a nós. A nossa resposta ela deve ter profundidade, a nossa resposta ela deve ter alcance, ela deve abarcar tudo aquilo que está relacionado com Cristo, o Messias. Diante disso, nós já vimos aí então que realmente houve esse reconhecimento dos discípulos, né? Esse reconhecimento diante de toda aquela multidão que ali estava presente, né? E também de maneira individual e em outras situações, os discípulos também reconheceram quem era o Messias, reconheceram a Jesus como profeta, mostrando realmente que apesar da ignorância deles por algum tempo, porque os discípulos por algum tempo, apesar de que Cristo tratava de mostrar a eles, de indicar a eles, de ensinar a eles, eles não compreendiam ainda que Cristo era o profeta que havia sido mencionado no Antigo Testamento. Mas em um determinado momento, isto veio a acontecer. Eles reconheceram a Jesus como o profeta. Nós encontramos, por exemplo, o próprio Estevão, que veio posterior à ascensão de Cristo Jesus, né? Ele reconhece a Jesus como profeta e ele de maneira literal praticamente repete as palavras de Moisés: o Senhor vosso Deus vos levantará de entre vós
um irmão, um profeta como eu, e ele falando sobre Cristo, ele fala, este Cristo, quem é este? Este Cristo é aquele que Moisés falou lá no passado aos nossos pais, é sobre este que eu falo. E nós encontramos ali que João também faz esse reconhecimento, nós encontramos que os discípulos que estavam indo no caminho de Emaús também reconheceram a Cristo como o profeta. Como eu disse, ainda que tarde, eles tiveram este reconhecimento de Cristo como profeta. E o próprio Cristo fala sobre si mesmo, né? Quando ele estava em Nazaré pregando, ele disse que o profeta não tem honra em sua própria terra. Então Cristo também, ele diz, ele reconhece que era o profeta que estava mencionado no Antigo Testamento e que nós devemos ouvir esse profeta. Pedro reconhece Jesus como profeta e menciona que toda alma que escutar esse profeta, que não escutar esse profeta, será exterminada. Veja que interessante, quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, nós encontramos que o profeta ele sempre trazia uma mensagem vinda diretamente de Deus. Quando o povo estava indo por caminhos equivocados, ele trazia essa mensagem. Onde Deus dizia ao povo, olha, volte do seu caminho, regresse desse caminho, não enche o caminho, não vai por ali, não vai por aqui, isso está equivocado. E sempre que o povo ouvia, ele continuava prosperando. Mas sempre que o povo não ouvia, a desgraça vinha. Porque o povo sofria muito, padecia muito por não ouvir o que um profeta dizia naquele então. Já seja ele Moisés, já fosse ele Isaías, já fosse ele Samuel, já fosse ele Jeremias. Sempre que o povo deixava de ouvir o Moisés, consequências negativas vinham. E se nós não ouvimos então o que diz Cristo Jesus? Cristo Jesus ele vem como representante de Deus, falando com toda autoridade, e nós devemos escutar todas as suas palavras para que nós não possamos receber essas consequências negativas, para que a nossa vida possa prosperar de maneira adequada e apropriada. Mas para isso é necessário escutar o profeta, o Messias. A nota diz assim que Cristo trouxe ao mundo conhecimento de Deus, e todos quanto receberam a sua palavra e lhe obedeceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu recebemos esse privilégio, esse poder de sermos chamados filhos de Deus, porque escutamos a palavra dele. Portanto, devemos continuar agindo desta maneira, irmãos. Escutando tudo aquilo que o representante de Deus, Cristo Jesus, aquele que fala em nome de Deus, tem a dizer a nós. Na lição de hoje, nós estudamos então com relação a esta função de Cristo Jesus. Apenas fazendo um breve repasso. São três as funções de Cristo: profeta, sacerdote, rei ou juiz. Ele exerceu a sua função como como profeta, quando esteve nessa terra, e foi justamente a lição que nós estudamos hoje. E vimos a importância de ser um profeta, um representante de Deus, uma pessoa que fala em nome de Deus. Tudo que estava relacionado com Cristo, como profeta, estava profetizado no Antigo Testamento. Nós encontramos isso no texto base que foi analisado hoje, que é Deuteronômio capítulo 18. Nós encontramos que Jesus ele foi reconhecido como profeta por várias pessoas, reconhecendo então que ele provinha diretamente de Deus. Nós percebemos e estudamos também que como profeta ele tinha certas características e essas características se cumpriam. E todas elas estavam em Cristo Jesus. Ele falava as palavras de Deus, ele tinha uma relação muito íntima com Deus, ele sempre buscava a Deus e ele amava o povo, ele amou as pessoas. Nós encontramos também que Cristo como profeta, ele realizou ou deu palavras de advertência às pessoas, para que essas pessoas pudessem regressar de seus caminhos. E nós percebemos também que Cristo como profeta era o cumprimento completo, o cumprimento cabal de tudo aquilo que estava profetizado sobre ele no Antigo Testamento. Muitas profecias tiveram um cumprimento parcial, por sua duplicidade. No entanto, o cumprimento completo veio apenas com Cristo Jesus. Queridos irmãos, Cristo foi o nosso profeta. Hoje ele é o nosso intercessor. Intercede diante do Pai por cada um de nós. Lá na frente ele será juiz. É a oportunidade nossa agora de aceitá-lo como nosso Salvador, de tê-lo como nosso intercessor. Porque quando ele vier como juiz,
não será agradável. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo siga trabalhando na tua e na minha vida, meu desejo de oração em Cristo Jesus. Amém.